Sabe quando a gente ouve no jornal sobre conflitos do outro lado do mundo, decisões de cartéis de petróleo, rotas de navios bloqueadas e pensa, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Pois é, tem tudo a ver. Como é que tudo isso, tão distante, impacta o preço do pãozinho na padaria da esquina? É exatamente esse caminho que a gente vai rastrear aqui, desde os mercados globais até o nosso bolso. Vamos começar pelo lugar onde o impacto bate primeiro e mais forte, né? A bomba de combustível. Mas a grande questão não é só o preço da gasolina subir. É como esse aumento se espalha, feito um rastro de pólvora, e vai parar lá no caixa do supermercado. Então fica a pergunta, por que raios, quando o preço da gasolina sobe, o preço da comida parece que vai junto? Não é só impressão, não. Existe um efeito dominó muito claro que começa lá no barril de petróleo e a última pecinha a cair é o produto na prateleira. Vamos desvendar essa cadeia agora. Para responder essa pergunta, a gente precisa rastrear a jornada do preço. É como seguir o dinheiro, sabe? É uma cadeia de custos que vai se espalhando por toda a economia. É um efeito em cascata bem claro. Tudo começa com a cotação internacional do petróleo. Essa cotação mexe diretamente com o preço do diesel vendido aqui no Brasil. E como quase tudo no nosso país é transportado por caminhão, o frete fica mais caro. E adivinha quem paga essa conta no final? Pois é, esse custo extra é repassado para o preço de praticamente tudo que a gente consome. E para ter uma ideia do tamanho desse impacto, é algo gigante. Segundo dados da Esalq-Log, o diesel pode chegar a representar de 40% a 50% do custo total do frete de alimentos. Ou seja, qualquer pequena variação no preço do diesel já causa um estrago enorme no custo do transporte. E não para por aí, viu? Além do frete, o impacto aparece de formas que a gente nem imagina. Lá no campo, os tratores e as colheitadeiras, todos movidos a diesel. Na indústria, o petróleo é a matéria-prima para fazer plástico, embalagens, fertilizantes e, pasmem, até na conta de luz. Quando chove pouco e as hidrelétricas não dão conta, a gente liga as termoelétricas, que queimam o quê? Derivados de petróleo. E isso custa bem mais caro. Ok, acho que a cadeia de custos aqui dentro do Brasil ficou clara. Mas o que faz o preço subir lá fora em primeiro lugar? Para entender isso, a gente precisa dar um zoom out e olhar para o cenário internacional. Basicamente, são três grandes forças que deixam os preços do petróleo super instáveis. Primeiro, os conflitos geopolíticos, que criam um clima de incerteza e risco. Segundo, a segurança das rotas marítimas. Um bloqueio num lugar estratégico pode simplesmente travar o fornecimento global. E terceiro, as decisões da OPEP+, que é um cartel de países produtores que pode literalmente decidir abrir ou fechar a torneira do petróleo para controlar o preço no mundo todo. Certo, o preço global sobe, mas como exatamente esse preço internacional se transforma no valor que a gente vê na bomba? É aqui que entra a Petrobras e a sua política de preços, que funciona como uma espécie de filtro entre o que acontece lá fora e o que chega para o consumidor brasileiro. Até pouco tempo atrás, em 2023, a política era a do preço de paridade de importação, o tal do PPI. A fórmula era simples e direta. O preço lá fora subia, o dólar subia, o preço na bomba subia junto. Quase que todo dia. A nova estratégia, por outro lado, tenta funcionar como um amortecedor, sabe? Ela foi criada para evitar esse repasse imediato da volatilidade e levar em conta também os custos de produção da própria Petrobras aqui no Brasil. E essa mudança não aconteceu do nada, né? O PPI foi criado lá em 2016 para ajudar a recuperar a saúde financeira da Petrobras. Só que, em 2018, aquela alta frequência de reajustes foi um dos estopins para a gigantesca greve dos caminhoneiros, que parou o país. Esse evento foi um choque de realidade, mostrou o tamanho do impacto social da política de preços e, claro, levou a toda essa reavaliação que terminou na mudança de 2023. E essa frase do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, resume bem a ideia da nova política. A meta é achar um meio termo. Nem congelar os preços, o que seria ruim para a empresa, e nem ter aquela maratona de reajustes como aconteceu em 2017, com mais de 100 aumentos num ano só. Aquilo gera uma estabilidade terrível para toda a economia. Ok, já entendemos o caminho do preço do petróleo até a bomba. Agora vamos para o último estágio desse efeito dominó. Como essa alta nos combustíveis impacta a inflação geral e, por consequência, a taxa de juros do país. E essa conexão com a inflação ela é direta e totalmente mensurável. Para se ter uma ideia, dados do próprio Banco Central mostraram que, em 2022, um aumento de 10% no preço do petróleo em reais gerava um impacto de quase meio ponto percentual no IPCA, que é o nosso índice de inflação oficial. É muita coisa. E qual a consequência disso tudo? Bom, se a inflação geral sobe por causa dos combustíveis, o Banco Central pode precisar agir. E a principal ferramenta que ele tem para isso é a taxa básica de juros, a Selic. Aumentar os juros ajuda a segurar a inflação, mas tem um custo.
o crédito fica mais caro e a economia dá uma freada. Ou seja, a instabilidade do petróleo lá fora pode forçar uma decisão de política monetária aqui dentro. Isso nos leva a uma frustração que todo mundo sente na pele. Porque os preços sobem de foguete e descem de pena? A economia tem um nome para isso: transmissão assimétrica de preços. E não é só uma impressão, não. Vários estudos aqui no Brasil confirmam que os aumentos de custos nos combustíveis são repassados muito mais rápido para o consumidor do que as reduções. Então, depois de passar por todos esses pontos, o que tudo isso significa na prática? Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e chegar à conclusão final. Recapitulando, a conexão do nosso bolso com o petróleo global tem várias camadas. A gente sente o impacto direto, na hora de abastecer o carro. Sente o impacto indireto no preço de tudo no supermercado, por causa do frete. Isso tudo afeta a economia como um todo, pressionando a inflação e podendo mexer com os juros. E no meio disso, a política da Petrobras tenta ser um amortecedor, mas é impossível isolar completamente o Brasil de um mercado global. E no fim das contas, tudo isso nos deixa com a pergunta de $1 milhão, que não tem resposta fácil. Qual é o equilíbrio ideal entre ter preços alinhados ao mercado e, ao mesmo tempo, garantir a estabilidade que a economia e o nosso dia a dia precisam? Encontrar essa resposta é, sem dúvida, um dos maiores desafios do país. É uma negociação constante entre o mercado global e o nosso bolso. Obrigado por acompanhar esta análise.